Boa tarde, pessoas! Boa tarde! Que maravilha poder estar aqui mais uma quinta-feira com vocês, né? E de quinta-feira é dia de receber convidados. Convidados não, né? Receber parceiros, né? Os grandes amigos profissionais para poder dividir e compartilhar um pouco mais de conhecimento, para que a gente também possa ter a possibilidade de se conhecer um pouco mais. Hoje eu vou estar aqui com a Miriam Canto, que ela é terapeuta, guardiã das 13 matriarca, para me não esquecer. E eu acho isso sensacional, gente. Guardiã das 13 matriarcas é um arraso mesmo, né? Mas isso é sensacional. E hoje vamos estar conversando com vocês, falando sobre a nossa ancestralidade, né? Tudo aquilo. Amara, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. E o que traz. Acho que eu voltei, né? Trazer essa sabedoria da nossa ancestralidade. Isso é maravilhoso. Então, tanto essa visão e olha, a visão que ela tem, principalmente para nós mulheres, é sensacional, né? Essa visão do sagrado feminino que a Miriam sempre traz para nós. E vamos ver, dentro de todo esse olhar, o que a constelação ainda vai agregar. A Mi já entrou e vamos chamar a Mi aqui. Onde está você? Opa! Olá, Walter, seja bem-vindo. Opa, a Miriam caiu. Calma aí. Miriam, onde está você, Mi? Enquanto a Miriam vai se conectando aí, não está aqui com a gente. Ela vai entrando aí, a gente vai. Vamos continuar aqui esse nosso bate-papo. Falar sobre ancestrais é falar bastante assim da nossa origem, da onde tudo começou, né? Dentro da constelação familiar, representa totalmente nosso fluxo de vida, a cada história vivida. Olá, Rose, boa tarde, bem-vinda. Né, as histórias vivenciadas por cada familiar nosso. E que grandeza que tudo isso tem, né? Como tudo isso é muito grande, como tudo isso é maravilhoso. E o que isso nos traz, né? Quais são essas bagagens? Poxa, de você saber que você faz parte de um enredo histórico, seja ele qual for, mas que vocês vivenciaram isso, né? Ou quantas dores, quantas guerras, quantas batalhas, quantas alegrias, né? Quantos desafios, quantas vivências. Tudo isso foi sendo vivenciado ao longo do tempo e chegou até aqui. Opa! Aê! Né? Ao longo do tempo para nós estarmos aqui no dia de hoje. Tá? A Miriam tá entrando. Aê, Boa amada! tarde! Bem-vinda! Boa tarde, Bem-vinda! povo! Boa tarde, Aline! Tudo bom? Eu tô e você? Bem, graças a Deus, muito bem. Ai, que delícia, Contente de estar aqui de gente. novo. Eu vou contar um segredo para todo mundo. Agora eu vou entregar, hein? A Amada fez 60! Virei idosa, Parabéns, Amada! né? Feliz. Fala. Virei idosa. Posso pegar a carteirinha para não pagar o ônibus agora. Amada, felicidade, eu desejo tudo de maravilhoso para você. Obrigada, Aline. Muitas Obrigada. bênçãos, muitos amores, aquele abração assim, ó. Ó, Bem e vai ser agarrado mel. mesmo, cheio de amor aí, com muita felicidade para essa nova jornada sua aí. E ó, Obrigada. assim, ó, de experiência, assim, de coisa maravilhosa para compartilhar com todos nós. Sim, Que sim. Vamos passando delícia, para né? frente um pouco da sabedoria que a gente já adquiriu na estrada, né?
Pode passar, pode passar. Eu, como todo mundo aqui, assim, ó, de ouvidos abertos, para ouvir essa sabedoria. Lá vai a velha anciã conversar um pouquinho com as crianças. Vamos lá. Ai, por favor, me senti agora assim, né? A bebezinha. Não, mas é. Conta, o que que você já falou? Você que já falou alguma coisa aí. Vamos Eu conversar. falei assim do a visão, né, da ancestralidade, quanto tudo isso é importante para nós, porque é a Uhum. nossa base, é a nossa origem, né? Todas as histórias vivenciadas, né, os amores, as tragédias, os fatos históricos, enfim, tudo isso que nos trouxe até aqui. Que se a gente for olhar para a história e de repente um ancestral, sabe lá Deus quando, um pouco mais distante, fala um sim ou fala um não, muda toda a história, aí já não acaba não sendo mais a gente, né? O quanto que tudo isso muda, o quanto que tudo isso aconteceu desta forma maravilhosa para a gente poder estar aqui hoje. Então, acho que esse olhar que nós temos a todos os nossos ancestrais, ele é muito grandioso e realmente precisa ser respeitado. E uma coisa que eu acho muito bonita é o culto, né, pelo próprio budismo, né, que eles têm todo este ritual pelos ancestrais, né, toda aquele preparo, Já enfim. era uma forma de reverenciar anterior à parte das constelações, né? Agora, hoje em Exato. dia, a gente honra e reverencia, porque aprende com as constelações que a gente faz parte, que todo mundo pertence, e todo esse Sim, contexto. E eles já trazem isso numa tradição muito mais milenar, né? Que acaba sendo muito mais orgânica, né? Porque não fica um velhinho encostado sem função, né? Muito pelo contrário, ele é o patriarca ou a matriarca daquela família, enquanto ele estiver vivo, ele é honrado e respeitado por toda essa bagagem de sabedoria que tem, né? Que isso nossa, a você gente falou foi uma perdendo. coisa. E você falou uma coisa e é verdade, né, Mi? Hoje em dia a gente perdeu muito disso, né? Desse respeitar todo esse patriarcado, esse matriarcado, né? Acho que durante o tempo muito se perdeu. Muito Sim. não, né? Se perdeu bastante. Acho que se perdeu muito assim a essência daquele núcleo familiar, né? Hoje as pessoas estão mais separadas, mais distantes, mais individualizadas. E os jovens, por uma falha educacional dos pais, que seriam a nossa geração, ou um pouco mais ou um pouco menos, mas não importa tanto assim, acham que sabem mais. Eles podem Sim. saber mais na parte teórica, eles podem saber mais numa parte específica daquilo que eles trabalham, mas eles não conseguem honrar, reverenciar a vivência de quem colocou os caras no mundo, entendeu? Então fica essa defasagem disso. Não que você não tenha direito e não possa ser especialista na sua área, mas Sim. independente de qualquer área, o seu avô sabe muito mais que o seu pai e o seu pai sabe muito mais do que você, né? Ah, fato. Por estar vivo, simplesmente por isso, não importa o padrão educacional que teve ou não teve, né? Mas pela vivência. E isso foi simplesmente descartado, né? No mundo atual. E aí começa a desestruturar a parte familiar, né? Porque acaba criando um distanciamento onde não deveria ter, né? Houve não, né? Está tendo muito isso, né? Não sei se é pela modernidade da situação, que hoje as pessoas hoje passam mais tempo fora do que mais dentro de casa, não tem aquele tempo, porque antigamente a gente tinha, né, a mulher que ficava em casa, que cuidava da família, então já vinha numa ascensão assim, né, sempre o homem fora, a mulher dentro do lar, cuidando, cuidava-se da família. Hoje a Uhum. gente vê, né, tanto mulher quanto homem, ambos para fora, não tem tempo, o tempo é curto, o tempo é escasso. Isso a gente pode até ver não só em relação
aos nossos mais velhinhos, mas também como os mais novinhos, né? Então, não tem mais aquela a comunhão familiar, né? Tá Não tudo tem mais o muito, núcleo, né? exatamente, tá tudo muito mais disperso, tá tudo muito mais perdido. E aí Talvez eu falo assim, essa época atual tenha sido justamente um pretexto para reaproximar, né? Que as crianças não saem para estudar, os pais não saem para trabalhar, trabalham home office, então não tem como fugir de estar não, próximo. Você a se mora bola na mesma fica, né? casa, vai ter que reaprender a conviver e até a reconhecer algumas facetas que de repente você não conhece, nem do teu companheiro, nem do teu filho, nem da tua filha, porque já não tinha tanta proximidade, não estavam tanto tempo juntos como deveriam, né? Nem que fosse só a hora da janta, no fim do dia, quando todo mundo voltava para casa, mas era sempre um ritual, o estar comendo junto, estar trocando ideia, estar conversando. A partir do momento que cada um chega num horário, pega a comida, põe no micro-ondas e esquenta, se perdeu todo aquele contexto de estar junto. E depois, quando se colocaram uma televisão em cada quarto, ou um computador em cada quarto também, de novo, cada um vai para a sua ilha dentro da mesma casa. E aí foi fragmentando todo esse contexto de unidade, né? Que é a unidade principal da sociedade, né? Que é a família. Mas aí a gente Família vai tentando, vamos tentando resgatar. Não no sentimento, né? Mas no deixar todo o entorno do mundo maluco que é se adentrar a esse núcleo, entendeu? E separar, querendo ou não, foi o que acabou acontecendo. Não que tudo não seja precisava, né? interessante, mas pode ser uma coisa mais equalizada, sem ser só isso. Pode ser também isto, em momentos específicos, né? Mas em Eu vejo outros, essa grande parada aí que todos nós tivemos, né? Que é a humanidade, que agora a gente não tem nem como falar, né? Foi um grupo pequeno, não. A humanidade, de uma forma geral, foi obrigada a parar e para uhum, poder olhar justamente para aquilo que é verdadeiro, né? E o que é sim, verdadeiro é aquele convívio entre quatro paredes, é a casa, é a família, é a estrutura do ser humano. sim, Então, é olhar mesmo. Tá? A gente sabe que agora acaba aumentando muitas outras coisas, mas o essencial é a gente poder perceber que existe uma mãe, que existe um pai, que existe um vô, que existe uma avó, né? Que existe um filho, uma filha, que a gente vai voltar a se conviver num processo mais limitado, mas é esse processo de, poxa, né? Vamos conversar, é o resgate deste núcleo familiar, é o sim, resgate daquilo que realmente é essencial, né? E aprender também ter essa oportunidade de poder falar assim, nossa, os avós, os pais, os filhos, aqui quem manda ainda sou eu, né? Pá! Eu falo que muitos ainda precisam estar lá na sala da barra da mãe ou do pai para entender que quem manda, né, pai ou é mãe, tá ali presente para poder simplesmente poder estar no seu lugar exato sim. ali como pessoa e poder tirar o melhor. Fica esse aprendizado, né, maior, mais amplo e dinâmico. E a gente sabe que quando a gente reluta contra um sistema assim, os maiores afetados somos nós mesmos, porque a gente vai negando, né? E aí a vida E não flui, né? negar, e negar toda essa nossa história de vida, ela é sensacional. Eu falo que eu tô tendo a oportunidade de ser mãe de novo, né? Que meus dois filhos estão em casa. Ah, gente, é tudo. É muito bom. Mas não vou mentir, eu gostaria de estar com a minha mãe, de estar com meu pai, com a minha avó, que foram minhas referências, né? Mas tem essa oportunidade de formar este núcleo novamente familiar. Isso é muito importante. Gente, manda coraçãozinho pra mim e pra Miriam aí, que a gente ama coraçãozinho, ó. Coraçãozinho, coraçãozinho. Pode mandar, pode mandar. Fala, minha sábia mestra, que eu amo te ouvir. Eu vou ficar em Meu silêncio Deus. agora. Não, vamos trocando.
Ah, eu vou procurando as coisas, né, principalmente embasado nas 13 matriarcas, né, falando de ancestralidade, eu vou lá no começo da história Que do delícia. xamanismo norte-americano para estar indo buscar esse contexto, esse conteúdo de você voltar a ser verdadeiro, né? Então, as faces da verdade, que você pode estar palmilhando a cada 28 dias um aspecto dela. Então, é um exercício que é super gostoso e muito enriquecedor em qualquer época da tua vida. Você não precisa fazer isso uma vez só, um ano só, né? Que dá as 13 luas de 28 dias. Você pode fazer isso a vida inteira, porque sempre você é uma nova pessoa e você pode estar mudando toda essa história, tendo um novo olhar, de acordo com o contexto que você está vivendo naquele momento. E pensando nesse ponto da ancestralidade, das 13 matriarcas, agora em junho nós estamos na sexta alunação, que tem a ver com a sexta matriarca, que é a contadora de histórias. E a contadora de histórias é aquela que faz você contar a verdade, dizer a verdade, falar a verdade. Então, é a época de você estar indo resgatar as histórias da tua família. Que tal? Você Ai, que conhece lindo. todas as histórias da tua família? Por que não fazer um movimento de buscar, de perguntar para quem é antigo enquanto ele está aqui, né? Que depois acaba ficando um pouco mais difícil. Me Bastante. conta, né? Me conta quais são as histórias. Eu lembro que agora no Carnaval a gente foi passar o Carnaval lá em Águas de São Pedro e a minha tia, irmã da minha mãe, foi conosco, a minha tia Nice. E a Thaís perguntou para ela histórias do meu avô, histórias que ela lembrava, e ela é 2 anos mais nova que a minha mãe, e que a minha mãe nunca contou, porque para minha mãe não fez ela não se importou, não caiu, né? Ela não guardou tanto as histórias do meu avô. E com a minha tia, a gente ficou maravilhado de saber que, tipo, o apelido do Luiz Carlos Prestes, quem deu foi meu avô. Sabe, assim, uau, né? Um negócio que é da Da história hora, né? Muito do legal isso. Brasil, sabe? Assim, que ele era um comunista ferrenho, né? Uma coisa assim, de sair fugido da polícia e tal. E aí foi resgatar uma história que a gente não sabia, né? De sair fugido, porque tinha que esconder todos os jornais comunistas, porque a turma entrava na casa para saber. Então, eram coisas que a minha mãe nunca contou pra gente. Se a minha tia não conta, a gente não vai ter como passar para frente e nem saber porque às vezes a gente também é um pouco revolucionária, né? Quem que a gente está honrando sendo fora do padrão normal, sabe? Tá no Ai, sangue, gente, tá? Né? agora eu fiquei preocupada, que eu acho que às vezes eu sou revolucionária até demais. Então, vai buscar as histórias, né? Vai buscar as histórias, quem sabe, né? Porque tem histórias que são ocultas, que a gente não vai ficar sabendo nunca, porque, né, antigamente, aquelas partes de aborto, coisas assim mais pesadas, principalmente, era tão. A gente acaba descobrindo nos movimentos da constelação, mas não que tenha sido contada a história falada pra gente, né? Mas as outras Exatamente. histórias, por que não saber, né? Então, é o mês mais propício para isso, é o mês de junho. E resgatar. Gente, ficou a dica, né? Aproveitem, vão falar com os mais velhinhos, que não são velhinhos, são os mais experientes. Vai Senta lá, buscar. busca, né, conhecer a história da família, da sua origem, né, da tua essência. Que isso é maravilhoso. Às vezes, quando eu tô com meu avô, ele sempre me conta as histórias de ele fala assim, quando eu era moleque de calça curta, né? Uhum. Ele traz as histórias, né? Mas a vontade de conhecer realmente essa outra parte da história da família, né? Do convívio, daquelas pilantragens que eles faziam quando eles eram mais novos, das pegadinhas dele. Poxa, isso são coisas que a gente não vivenciou, mas que existiu, e isso é uma forma de a gente poder estar mais próximo dele. A gente pensa que não, mas é uma Sim. forma de a gente se aproximar mais Até deles porque como tá, ser humano.
você está dando atenção, né? Você está reconhecendo toda a caminhada que eles fizeram. E isso é muito importante, né? E buscar isso faz a gente se empoderar de todo esse contexto que trouxe a gente até aqui, né? E a sexta matriarca é justamente essa que vai contar as histórias. E uma outra característica também dela que é muito, muito interessante e que é engraçado, né? Porque eu fiz aniversário ontem, não sei se tem a ver ou não com essas características, ela leva muito as coisas pelo lado do humor. Então, ela conta uma história não apontando o dedo, mas colocando a exemplificação e fazendo a história ficar mais leve. Então, que tal se a gente tiver que contar alguma coisa que seja importante, a gente não pode quebrar ela um pouquinho também com humor? Não que não seja, não é que você está desfazendo daquilo, mas você pode deixar tudo um pouco mais leve. Sim. Né? Que é uma coisa que, principalmente nesses dias atuais, está todo mundo tão ansioso e com aquela incógnita de não sabe como que vai ser o teu futuro, principalmente profissional, por que não entregar, confiar e brincar um pouco? Sabe? Porque não adianta ser tão pesado, só vai ficar um pouco pior. Então, a gente precisa ir para o outro lado, para o outro contexto. Obrigado pelo aniversário. Você viu? Eu só tô vendo aqui, ó, feliz aniversário, feliz aniversário. A Daiane Obrigada. estava falando assim que ela adora ouvir as histórias da avó dela, principalmente as histórias de terror do folclore brasileiro. É, Opa, essas histórias eu lembro quando eu era pequena de juntar os irmãos da minha avó, do lado do meu pai, que eles faziam de propósito para assustar a molecada pequena, né? Eu fiz 60 anos, então, quando eu era pequena, faz bastante tempo, né? Então, era história de interior, de mula sem cabeça, aquelas coisas assim que a gente não queria deixar de ouvir, mas a gente ficava assim, é porque bem isso mesmo. sabe? Porque era muito, muito legal, muito É legal. bem isso. Você me fez lembrar, a gente sempre se reunia na casa da minha Então, era tia, isso irmã mesmo. do meu avô, ali na Vila Mariana, né? E na frente, na época, era um terreno baldio. Nossa, eu sempre fui muito moleca, gente, não tem como. Eu nunca fui a menininha bonitinha que fica parada. Eu era a arteira da situação. E eu olhava para aquele terreno baldio e um tio meu, ele falava assim: "Você só cabeça". Aí a minha avó, como ela sabia que eu morria de medo da cuca, e ela falava assim: "Você sabe que a Cuca tá lá". Gente, mas eu chegava no muro com aquela vontade de pular, mas de imaginar que eu ia cair na areia movediça, que a mula sem cabeça tava lá e que a Cuca. Gente, eu nem ia. Eu nem ia. Até que um dia meu tio me colocou no ombro dele, eu lembro disso direito. Ele me pôs no ombro e entrou comigo lá, mas ele fazendo todo aquele suspense, todo aquele terror pra mim não ir sozinho. Isso é muito bom, gente. Ai, que delícia poder lembrar essas coisas, né? Além de trabalhar a infância, trabalha muitas outras questões. Que É, gostoso isso. É e isso muito a gente bom. consegue estar fazendo por vivências, né? Nessa matriarca, a gente pede, no período de um mês, da pessoa estar indo pesquisar a sua história, fazer tipo de um diário, sabe? Contar o que aconteceu. Porque às vezes as lembranças podem vir de diversas formas, né? Se às vezes você não consegue encontrar com as pessoas, pesquisar na internet, ou às vezes até sonhar, sentir um cheiro, né? Quem não lembra do cheiro do bolinho de chuva da casa da avó, ou eu, né, era caldo verde na casa da minha avó, sabe? São coisas que a gente pode estar passando para frente, fazendo uma receita, né? Você pode estar honrando a tua avó cozinhando uma coisa que ela cozinhava, uma coisa que ela gostava, né? Então tem diversas formas de a gente estar reativando esse contato. E é isso que o Sagrado Feminino também faz. Né? É através das coisas que a gente faz no dia a dia, tá fazendo essa atividade, mas de uma forma conectada.
com a divindade, com ancestralidade, com a mística que você precisa pôr capa e chapéu de bruxa para ser bruxa. Não, faz um chá. Faz um chazinho que já vai ser um chazinho especial, se você tiver na intenção de fazer esse chá especial. Ai, que delícia. O Alexandre estava falando aqui, ó, que quando meu avô era vivo, ele gostava muito das histórias que ele contava, do Saci, da mula sem cabeça, caipora. Uhum. Eu acho que isso daí acabou mexendo agora com a lembrança de muita gente aqui, né? Ó, o bolo de fubá da minha avó, que delícia. Olha lá, eu amava minha avó materna. Não tem como, né, gente? É muita coisa boa, né? Se a gente for olhar essas lembranças, não é ancestral, não tem como falar, gente, que a minha avó é uma ancestral, né? Porque isso pra mim fica tão longe. Mas tá ali, né? É aquela pessoa mais experiente, mais vivida, que tá perto da gente, e a gente não precisa ir tão longe para ser grato a eles, porque a essa pessoa tão querida é aquilo que eu falo sempre nas constelações, né? A esses todos sim, nós estamos aqui. Uhum. A minha avó, o meu vô, eu falo, gente, eu sempre vou falar, eu tenho meu vozinho. Mês que vem, 96, tá aí, ó, Que firme e delícia. forte, todo lindo, todo gostoso. E eu me divirto com ele quando eu falo assim, tá tudo bem, vô? É, tá mais ou menos. O que que tá acontecendo? É, menina, teu vô envelheceu. Eu É, fico eu feliz. tenho uma mãe que não é muito diferente, porque ela passa o vinagre de maçã no rosto, que é para não envelhecer, para evitar Aí, ruga, né? pra E ela evitar ruga. faz 85 em setembro agora. Então é uma questão de interioridade, né? Por Tá. dentro é como a gente se sente. Eu também não, dentro de mim não tem 60 anos, entendeu? Não, você não tem 60. Sinto muito, você Sabe? não tem. É um, Esquece. é um negócio que é interno, né? De como a pessoa se comportou a vida inteira e vai continuar sendo, porque não é porque carimbou uma idade lá que ela vai deixar de ser o que ela sempre foi. E é assim, né? E eu estava pensando que eu acho que a gente podia deixar os últimos minutinhos para, às vezes, você fazer uma vivência dessa ancestralidade com a constelação. Porque, meu, a gente está falando tanto deles e seria muito lindo se você conduzisse um Ah, exercício, eu faço uma né? visualização com todo prazer, adoro, Porque eu acho adoro. que vai fechar de uma forma que vai beneficiar ainda mais, né? A gente está nas lembranças, a gente está já no sentimento, então a energia da gente já está ancorando todos eles atrás da gente, né? Na hora que você pede para cada um visualizar ou da tua forma, acredito que vai ficar muito mais potente e não vai ser uma live assim só informativa, mas vai ser Totalmente vivencial, vivencial. vivencial, vivencial, tá bom? Vamos honrar essas pessoas tão queridas que fazem parte de nós. Todos eles estão vivos aqui Sim, dentro de nós. E fala-me, essa matriarca, a gente hum, está no mês 6. Eu tô te fazendo sim, essa pergunta porque eu fiquei em dúvida outro dia, é. conversando com a Daiane aqui, eu fiquei em dúvida. É mês 6, a matriarca é a sexta ou a matriarca é a sétima? Não, a gente convenciona que são os 12 meses por ser a parte educacional, né? Mas a Lua gira a cada 28 dias. Então ia ficar muito quebrado se a gente fizesse a cada 28 dias e acabar não saber quando que ia entrar outra. Então a gente põe que cada um dos 12 meses tem uma matriarca para a parte de estudo. Mas na realidade é a cada 28 dias que muda a Lua. Por isso que é um ciclo de 28 dias. E nessa forma de pensar, a 13ª matriarca, que seria uma que não tem mês, porque a gente não tem 13 meses, é Sim, quando sim. você é quando você se torna a verdade. E você aprendeu de cada uma das 12 que passaram antes de você, você ganhou um presente.
e colocou um ensinamento em prática. E aí, quando você se torna a 13ª, que é em qualquer época do ano, pode ser, porque você também pode começar em qualquer época do ano, quando não tem dia certo, você acaba se tornando a verdade, porque você contém o conteúdo das 12 anteriores. Entendeu? Então, mês 6 é a sexta matriarca, mês 7 é a sétima matriarca. Assim Ai, até dezembro, né? Mas por conta dos dias, a gente estuda no comecinho de janeiro, a gente acaba estudando a 13ª matriarca e mais para o meio de janeiro a gente pega a primeira para começar de novo um novo ciclo. eu gostei. Eu fiquei nessa dúvida, eu falei, vou perguntar para ela depois. Agora você esclareceu. Então, nós estamos no mês 6 Nós com a estamos no mês matriarca, 6, que é a que é contadora de histórias. contadora de histórias. Ela é a matriarquinha vermelha. A cor dela é o vermelho. Gente, eu já tô quase aqui me arrebentando. Eu queria estar hoje toda de vermelho. Eu falei, eu preciso de algo vermelho no corpo. É aquela que conta histórias. Então, aquela tá nas cartinhas que eu faço, né? Junto do kit Sim, que eu sim. faço. Ela está contando histórias para as crianças, né? Que E beleza. ela é a guardiã da medicina do humor. A professora que ensina sem apontar o dedo. A preservadora de falar da experiência pessoal e de falar a verdade. Ela ensina como contar histórias que contenham lições, como equilibrar a sacralidade com a irreverência, usando o humor criativamente. Ela ensina também como falar da nossa experiência sem julgar os outros e sem ser hipócrita. Que lindo isso. Então é profundo. E como ser um estudante na vida, bem como professor, preservando a sabedoria adquirida e assim falar a verdade. E o recado dela, Hum. deixa eu ver. Nossa experiência julgar. Não, é as mesmas coisas. É como expressar a verdade. E aí, como que você se expressa? Como você expressa a verdade? Né? Às vezes a gente expressa a verdade de uma forma muito dura. Né? Às vezes a gente aponta o dedo e vai lá, e você não sabe qual que é a verdade do outro. Então, por que não ser de uma forma mais suave? Aprende a apontar, a dizer a verdade sem apontar o dedo. Né? A gente, principalmente mãe, eu te disse, eu te falei. Né? A gente tá sempre com as pedras na mão. E por que não ser de uma outra forma? Ou não aprender a ser de um outro jeito? Ou brincar, então, né? Pois é, podia ter sido assim, mas podia ter sido de uma outra forma. Sabe, é na vivência do dia a dia, todos os ensinamentos delas, eu acho que é muito importante porque você vai aprendendo, pouco a pouco, como modificar teu jeito de ser, para você ser uma pessoa melhor. Então, é uma sabedoria que é linda, né? Que a gente leva mês a mês, cada conteúdo. Isso daqui é um resuminho super. Depois tem a história de cada uma delas, tem a vivência, a meditação, né? A bonequinha. A gente vai juntando tudo e a pessoa vai. Ó, essa é a. Ai, que linda. Né? Essa é A a sexta. contadora de No história. meu jeito de artesanal de ser, é a minha sexta matriarca, né? Deixa eu ver Sabe mais o que diz. quanto você vai procurando aí? O que eu lembrei, e o que vem, né, na cabeça, muitas vezes nós, enquanto mães, e também no papel de filhos, a gente não consegue ter essa ligação ou tem um atrito, né? E aí vem aquela figura mais amorosa, mais compreensível, que geralmente são os avós, né? Sim, sim. E aí esses avós, eles trazem você
com mais amor, com mais acolhimento, mas é justamente porque eles têm uma outra vivência, eles já têm uma outra visão Já da vida. passaram por essa fase e já viu que não deu tão certo, né? Então, para que você vai se Exatamente. pegar tanto nas pequenas coisas, né? Não precisa ser tão ferro e fogo, né? Pode ser Não, mais leve. exatamente. E é gostoso poder ver isso dessa forma, porque ai, vó. E aí vem aquela coisa gostosa, né? Senta aqui, vamos tomar uma xicrinha de chá. Eu tenho até hoje a minha tia, irmã do meu vô, e às vezes quando eu vou lá na casa dela, que eu às vezes apareço de, oi tia, vim te ver. Sempre tem um bolinho, sempre tem um café com leite, um chá, sempre tem alguma coisinha para falar. Senta aqui, vamos bater aquele papo gostoso. E isso fica, né? É Sim, essa coisa gostosa é o é ter dele. tempo, é ter o tempo, é se doar, né? Não é fazer as coisas com pressa porque eu tenho que fazer outra depois, né? É o estar presente e se doando de presente para quem está vindo te visitar, né? É Ou você gostoso. está indo visitar. Acaba sendo é uma das coisas que a gente também deixou de exercitar, né? Hoje em dia, quando eu era pequena, a gente ia bastante visitar os parentes. Hoje em dia, ninguém se visita mais. Quando Não, quer passear, vai para o shopping, porque não tem casa de parente para ir, porque ninguém vem e ninguém vai. Então, fica um negócio totalmente estanque. Cada família é composta só do pai e dos filhos, e às e vezes da acabou. avó, né? Mas assim, não é ir nos primos ou ir ver as tias, isso já dificilmente acontece, né? Então, precisa dar uma laçada de novo para trazer todo mundo para o meio de novo. Nossa, como eu sinto falta disso. Eu lembro, a casa do meu avô sempre foi lotada, né? Juntava todo mundo pra lá, né? Todo mundo ia pra lá, todo mundo ia pra lá. Festa, não sei o que, todo mundo ia pra lá. Então, e as primaiadas da minha idade, né? Aquela molecada, e era corre daqui, corre dali, e gente falando. É uma delícia. Por um lado, eu sinto falta desse movimento, mas como Sim, você falou, né? As coisas modificaram de uma tal proporção que a gente entrou nessa parte do individualismo, né? Virou núcleos familiares individuais, menores, separados. sim. E cada um mantém. Mas é engraçado, eu não tenho o fluxo dos parentes na minha casa, mas em compensação de amigos, Que bom. vem na minha casa, tem cafezinho, tem bolo, tem tempo, a gente senta, a gente conversa, isso daí isso daí é algo meu que ficou, né? Mas não tem os parentes, Ainda mas tem os bem. amigos. Ainda bem, porque preservou, né, essa essência que é de você estar se doando e você estar em contato, né? E estar Isso é muito acolhendo, gostoso. porque todo mundo precisa, né? Ô, Mi, agora fala. Nós teremos o nosso círculo de mulheres em. Sim, até queria pedir para você colocar algum tipo de enquete aí no final, no Legal. vídeo depois, para saber se as pessoas querem uma vez por mês ou duas vezes por mês e qual o horário que preferiria que acontecesse. Num primeiro momento, a gente está querendo fazer o presencial. Eu acredito que até agosto as coisas já estejam bem mais tranquilas e a gente pode Também. estar se encontrando uma vez por mês lá no espaço, fazendo o grupo para as mulheres estarem estudando as 13 matriarcas no primeiro momento, se for uma vez por mês, e aí cada encontro ganha uma bonequinha e todo o contexto daquele mês que ela vai ter de lição de casa. Você perdeu tua bonequinha de novo, mas não é ela. Eu tô vendo que Eu tá tô procurando. procurando ela aqui. Tô vendo que tá procurando. Ela tem uma daquelas protótipos nossos, você viu, né? A Thaís está aqui no quarto, tá ouvindo e tá vendo a gente. Tá, tá. E, Beijo, lindona. e então, assim, para a gente se programar, saber o interesse para conciliar o melhor horário para todo mundo, né? Para a gente ficar Legal, umas gente. 2 horas despreocupado, sabe? É o horário das comadres, né? É o encontro das comadres para a gente virar comadre, conversar, brincar, se ajudar, chorar, botar as terapias meio na baila também, dependendo da necessidade do grupo.
e vamos levando um grupo de acolhimento, estudo e carinho, tudo junto e Ai, misturado. que delícia, gente. Olha, aí a gente faz um bolinho, faz um chazinho. Ai, que delícia, adoro. Adoro muito isso. Isso é Tira muito uma bom. cartinha no final, né, um oráculo, um recado para cada uma, sabe? É sempre super gostoso. Eu gosto dessa parte de artesanato, então sempre invento alguma coisa para as pessoas levarem, para estarem fazendo, ou a gente faz lá na hora, porque sempre tem alguma coisa relacionada que dá para a gente estar fazendo Atividade. artesanalmente, né? Por mais que você reclame da agulha e linha, mas tem as cola quente, tem a cola de silicone, não tem problema, a gente faz colagem, faz mandala, não importa. A Tá gente sai bom, com isso algum já conteúdo a facilita mais, muito a minha vida. tá bom? Então Isso a gente vai facilita esperar agora muito. esse mês e meio, para definir qual horário e qual dia da semana ou qual dia do mês a gente vai estar combinando de fazer esses encontros. Perfeito. Então eu vou fazer essa enquete. Mulherada, compartilhem com as amigas mulheres também. Os homens que estão assistindo, compartilhem com as mulheres amigas, as conhecidas, porque não é só o círculo das mulheres, né? O conhecimento aqui na live é para todos nós podermos Isso. nos identificarmos e também para a gente poder entender o quanto é necessário a gente estar em grupo, a gente estar convivendo um com os outros, né? E as lives estão aí para isso, para a gente poder compartilhar um pouco mais desse conhecimento. E aí, voltando um pouquinho lá para nossa sexta matriarca, que é a nossa contação de história de stand-up, vamos dizer assim, porque é levar a vida com leveza e com alegria, né? Trazer as trágicas histórias de uma forma mais leve, mais prazerosa de se ouvir, né? Sim. É, como que é este caminhado dela, né? Essa contação? Porque você vai falando da matriarca, não tem como eu não assimilar com a minha avó, com minha tia Jandira, que são as pessoas idosas que eu tenho de referência, né? Quando elas Uhum. sempre traziam essas histórias da família, né? Aquela coisa mais gostosa, né? Que isso é delas. Qual é o passo a passo, né, de uma matriarca para outra? Como funciona essa coisa gostosa dessa, não só das contações de histórias, né? Isso daí é com você. Eu quero saber. Então, na realidade, a história das matriarcas, elas já foram colocadas no planeta Terra para que ele não sumisse, né, na parte da ganância que existia na época, é uma lenda, né? E aí, bom, deixa eu pegar, acho que fica mais fácil dar uma lidinha. Espera aqui, que aí você me pegou uma. Quando estamos enfrentando alguma dificuldade, podemos lançar mão do arco-íris da paz, visualizando o entorno daquela situação, das pessoas envolvidas e do motivo da desarmonia. Depois piscamos os olhos alegremente, fazendo com que toda aquela imagem seja envolvida pela nossa paz interna. Então, isso já é uma forma de você deixar as coisas mais leves. Esses objetivos são inspirados na tradição da Confederação de Paz Iroquesa, que utiliza os 12 ciclos da verdade para que a paz se manifeste. Então, um dos preceitos das 12 matriarcas é trazer de volta a paz para o mundo, para que todos consigam viver em unidade. Então, somos todos um. E hoje em unidade com todo o planeta, com todos os aspectos da vida planetária, né? Não só da raça humana. E aí, esses 12 ciclos da verdade, que é o que você vai palmilhar, é que você primeiro aprende a verdade. O que é a verdade, a relação com toda a natureza, reconhecendo um animal, um vegetal, um mineral, tão importante no mundo como o humano. Aí, na sequência, você vai honrar a verdade. Toda as relações com com tudo que você convive,
e honrando a verdade de cada um e respeitando a verdade de cada um, que às vezes é diferente da sua. Num outro passo, depois que você honrar a verdade de cada um e respeitando, você vai equilibrar e organizar a verdade. Então, que é a parte de você ser justo, porque você vai estar sempre em contato, colocando a sua verdade, mas também olhando pelo ponto de vista da verdade do outro. Porque, como tem um ditado que diz que existem 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdade. Porque cada um vê de um ângulo. E aí, essa terceira matriarca vai te trazer isso. Depois você vai observar a verdade. Então, todos os aspectos, a matriarca da quarta alunação de observar a verdade, de ver a verdade, ela tem as cores suaves, as cores pastéis, porque as verdades podem ser de diversas cores. Não é uma cor só, ela não é única, ela é multicolorida. Depois você vai ouvir a verdade, você vai calar para sentir por dentro de você, nos seus sentimentos, se aquilo bate como verdade para você. Depois de você ouvir, você vai falar, vai contar a sua verdade, vai expressar a verdade. Na sequência, você vai amar com verdade. Então, a parte de ser hipócrita, enfim, você vai fazer tudo amando verdadeiramente aquilo que você está fazendo naquele momento. A oitava é aquela que vai servir a verdade através das ervas e da cura. Então, ela vai curar de uma maneira do verdadeiro, de onde ela tem a maior potencialidade, que são as ervas. Então, ela é a oitava matriarca, é a mãe de todas as ervas e todos os chazinhos, escaldapés, toda essa parte mais que eu sei que você gosta muito pouco, né? A nona matriarca é aquela que vai servir a verdade na intenção de preservar o planeta e a verdade para as 7 futuras gerações. Então, ela está pensando nas crianças do amanhã. Então, o que você pode fazer hoje para que o teu neto, porque o teu bisneto tenha um planeta melhor do que você está deixando? Então, essa parte de preservação é com a nona matriarca. Depois, a 10ª matriarca, ela vai viver a verdade dela e vai manifestar a verdade através da parte mais manual e artesanal. É aquela que tece a teia, é aquela que é artesã, é aquela que puxa uma pessoa e vai tecendo a rede da verdade. A 11ª é aquela que caminha com a verdade, é aquela que já está tão empoderada que ela atua caminhando na verdade dela. Então, ela caminha nos passos do que ela fala. Então, ela é completamente... na história dela, ela é a mulher altiva. Porque ela está... Não que ela seja melhor do que ninguém, mas porque ela se suporta sozinha. Porque ela já sabe qual a verdade que ela tem e qual é a verdade que ela carrega. A 12ª é aquela que é grata à verdade. É aquela que agradece a vida, agradece tudo. E a 13ª é quando ela finalmente se torna a matriarca do arco-íris, das 13 cores, que ela se torna a verdade. Então, cada uma tem um ensinamento, tem uma história, tem os animais de poder que auxiliam, tem o diálogo com Gaia, com o Pai Céu, e a gente embarca nessas histórias mês a mês e pegando os aprendizados de pouco a pouco, porque é muito conteúdo, parece que é pouca coisa, mas se você agora, de hoje até o 1º de julho, ficar só pensando em contar, em dizer a verdade, você consegue só dizer a verdade? Já é muita coisa. Já é muita coisa. Omi, a Daiane ela fez uma pergunta aqui e é assim: esses ciclos da matriarca também servem de estudo para os homens? Sim, pode ser. É que na tradição, eu nunca vi os homens. Eu acho que a mulher depois pode ensinar. Porque por conta de ser do sagrado feminino também. Então, as matriarcas, não tem nenhuma matriarca que seja o patriarca.
São as 13 faces da verdade da deusa manifestado como verdades nessas 13 facetas. Então, eu acredito que até a intenção disso é porque geralmente quem ensina é a mãe. E a mãe ensina tanto a menina como o menino. Então, isso tem que ser passado para uma mulher. Entendeu? E depois essa mulher passa para quem ela quiser. Eu acho que. Né? Porque eu nunca vi nenhum círculo que seja com homens, né? Não é proibitivo, porque é um contexto geral, né? Mas eu acho que o aconchego e o círculo de mulheres, a tenda da lua, o conselho das guardiãs das 13 luas, vai acabar? Tem Nós a ver, temos 9 minutos. tem a ver com o feminino, entendeu? Só por isso. Eu entendi e adorei. E, ó, isso daqui é mais ou Entendi e menos. adorei. Esse daqui é o escudo das 13, tá vendo? Sim, sim. Que a gente vai cada uma desenhando da sua forma, mês a mês. E a gente vai completando. Esse daqui foi o jeito que eu fiz. Né? Então, cada uma faz da sua maneira. Mas é um jeito de memorizar todas as formas, né? Para você se tornar cada vez mais verdadeiro. Gente, sensacional! Então, em agosto, pretendemos iniciar o nosso Sagrado Feminino, nosso círculo de mulheres com as matriarquinhas. Eu vou fazer aí uma pesquisa com a galera. Se manifestem também, acho que é super interessante vocês darem esse feedback, tanto Porque para senão a mim gente quanto não para sabe para Miriam. que lado fazer, né? A gente quer abranger o maior número de mulheres possível, né? Então, qual o melhor horário para a maioria, né? Que Sim, dia, sim. né? Se é dia de semana, se é num domingo à tarde, se é num sábado à tarde. A gente não sabe os compromissos de cada uma. E se elas têm interesse de participar, a gente precisa, para a gente começar a elaborar algum tipo de cronograma, a gente precisa pelo menos ter um parâmetro para ver como que a gente começa. Mas nós vamos começar, tenho certeza. Gente, deixa eu falar. A Miriam vai estar toda terceira quinta-feira do mês aqui comigo, neste bate-papo gostoso, trazendo todo esse encantamento do conhecimento que ela tem do sagrado feminino, de toda essa cultura, enfim. A nossa anciã. Vou botar um chale. Ai, Mi, mas assim, com muito carinho, trazendo todo esse conhecimento, assim, recheado para nós, tanto para nós mulheres quanto para nós homens, para vocês homens, Sim. nós homens, né? Só se for olhar para o meu masculino. Mas é uma forma da gente poder estar aí percebendo a vida de um outro ângulo, Uhum. né? Ainda dá tempo. Lembrando, terça-feira, agora às 16 horas, eu vou estar falando sobre o terceiro ciclo, Círculo do Amor, do Bert Hellinger, que é o Dar e Tomar. É uma das mais difíceis que tem, mas eu vou estar aí terça-feira conversando com vocês. Miriam, passa o seu canal, passa os seus dados para as pessoas te procurarem, para as pessoas te seguirem. Nós estamos aqui no Insta, né, com o Miriam Canto, o Miriam com RHY. Tem a página também do Espaço de Luz e Paz, no Insta também, que é o nosso espaço terapêutico. E tem a doutora Miriam Conde Canto, que também é uma parte mais da Miriam mais terapeuta do que a Miriam mais artesã. Aqui no só Miriam está a parte mais artesã e do sagrado feminino do que na outra página, que é a parte da ortomolecular, da acupuntura, do reiki, enfim, das terapias que eu pratico. Tá bom? E vai ser um prazer ter todo mundo com a gente. E estou sempre à disposição a um WhatsApp de distância para qualquer dúvida para esclarecer. Sensacional. Vai ficar gravado lá tudo bonitinho. Eu vou escrever salvo lá no IGTV. Gente, procura, pergunta, estamos aqui, ó, a serviço de vocês. Como a Miriam deu a ideia, a gente ainda tem alguns minutinhos, dá para me fazer uma visualização bem rapidinha para a gente honrar os nossos ancestrais, certo?
Então, eu Uhum. vou pedir para que todos nesse momento se esvaziem. Então, a gente vai fazer o processo ao contrário. Nós não vamos inspirar, nós vamos expirar. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos esvaziar profundamente, vamos inspirar profundamente. E a cada expiração, a gente vai se soltando. Vamos perceber o nosso corpo entrar em relaxamento, né? Vamos escutar o nosso coração, perceber aqueles músculos um pouco mais tensionados e vamos relaxando. E agora nós vamos visualizar à nossa frente o nosso pai, a nossa mãe, onde eles sorriem para nós e nós tão pequenininhos na frente deles. Vamos olhar para os nossos avós com muito carinho, olhar para os nossos bisavós, os nossos tataravós, os nossos pentavós, e assim uma suscetividade de pessoas em sentido do infinito, olhando para tudo isso, quanto isso é maior do que cada um de nós. E que alegria que nos dá olhar para toda essa nossa história, olhar para cada um deles e poder dizer um grande sim, lá do fundo do coração. Sim, sim para a história, sim para todas as escolhas, sim por cada um de vocês. Eu vejo todos e dou um lugar no meu coração agora. Perceba que essa alegria que vem de lá de trás invade o nosso ser, invade o nosso coração, e isso nos aquece, nos dá força, nos dá coragem, nos alimenta e nos preenche. Um gesto de reverência para todos eles, principalmente para a mamãe e para o papai. Eles são os canais de nós estarmos aqui no dia de hoje. Gratidão. Vamos expirando fundo novamente. Inspirando. Ouvindo o nosso coração bater no sinal de vida. E trazendo essa gratidão dentro da nossa alma. E que possamos, nesse momento, sentir o nosso corpo e abrir os nossos olhos. E ficar nesse momento de gratidão, de contemplação e de alegria com toda a nossa história. E dessa forma, a gente consegue ficar conectados com a nossa origem. E isso nos dá força, coragem, saúde, alegria, força. E a gente percebe que tudo ao nosso redor se torna tão pequeno e a gente consegue resolver agora tudo, como adultos que todos nós somos. Fiquem com essa energia imensa dentro de vocês, porque é uma conexão gostosa para todos os dias. Dessa forma a gente fica nesse silêncio gostoso. Eu agradeço muito a você, Mi, pela participação, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E a todos vocês que mais uma quinta-feira estiveram conosco, gratidão a todos vocês, muita gratidão. E na terça-feira espero encontrar vocês aqui, às 16 horas. Gente,
Um beijo no coração. Mi, amo Beijo você. Até também. semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.